Hoje o dia vai ser massa, pessoal. Meu nome é Ediel Siqueira e vamos falar dos pais apostólicos de um período bem distante. Estamos iniciando o ano, o segundo episódio do ano, na verdade, episódio número 65. Vamos falar sobre pais apostólicos com um convidado mais que especial, o professor Lucas Gesta, né? Mas antes disso, eu queria passar alguns recados para você. Bem, pessoal, eu queria primeiro, a gente quer passar 3 recados importantíssimos. O primeiro é sobre os nossos apoiadores. Então, se você tem um desejo, 2021 está começando, você está querendo, está fazendo um bocado de análise de como vai ser esse ano, o que você vai apoiar, deixar de apoiar, e eu acho que uma dica para você começar a apoiar é o CuscuzCast. Então, se você quer apoiar esse conteúdo, se você já está curtindo esse conteúdo que a gente já oferece gratuitamente para você, e você acredita que esse nosso conteúdo pode melhorar ainda mais, e além de melhorar ainda mais, a gente pode criar outros tipos de serviços, então você pode clicar em apoia.se/CuscuzCast, né? Então, vou falar de novo, apoia.se/CuscuzCast, e você pode se tornar um mantenedor. Lá você tem a opção de a partir de R$1, gente. E dependendo ainda dessa opção, você pode se tornar um membro do Clube do Cuscuz, que é o nosso clube de curadoria e um clube personalité dos apoiadores, vamos dizer assim, tá certo? Então, se você esquecer desse link, você pode acessar lá o link na nossa bio do Instagram, e lá tem a opção também para ser um apoiador ou apoiadora do CuscuzCast. Então, gente, além de se tornar apoiadora, vocês podem indicar também para outras pessoas o nosso podcast, né? Então, assim, é uma oportunidade massa para você incluir a galera, e lembrando que podcast é uma mídia totalmente independente. Então isso é muito legal, isso cria uma aproximação maior da gente com vocês, e é o que a gente quer. Então, se você quer fazer parte desse clube, desse grupo, não deixa não pensa muito não. A partir de R$1 tu já pode ajudar a gente, tá certo? Outra coisa também, na verdade são 4 recados. O YouTube da gente já está atualizado com todos os programas do nosso feed. Então, se você quer escutar, se você não gosta de escutar podcast nos feeds como Spotify, Deezer e Cashbox, ou então tem pessoas, amigos seus, parentes, que só gostam de escutar podcast, usam mais o YouTube para escutar áudio, não tem problema. A gente está oferecendo essa outra ferramenta, né? Que além do nosso conteúdo exclusivo, né? Que é o Cuscuzeira, né? Que olha, gente, já começamos, hein? Cuscuzeira, temporada 1, o drama das escrituras, a gente já está comentando, cada semana é uma parte do livro. Então, se você já tem esse livro, vamos juntos pensar sobre esse livro, né? E se você ainda não tem, você pode adquirir esse livro no nosso link da Amazon, que é o nosso terceiro assunto. Pois é, gente, a gente está com o link da Amazon. Então, se você não está com condições de ser um apoiador mensal via Apoia-se, você pode nos ajudar de maneira pontual, vamos dizer assim, no nosso link da Amazon, que também está no link da bio do nosso Instagram. Então, não deixa de participar, não deixa de apoiar a gente. Eu acho que a gente é muito grato já pela galera que já está, mas a gente quer continuar agradecendo mais gente ainda, porque a gente quer fazer um conteúdo cada vez melhor para vocês, tá certo? E é isso, pessoal. Falamos aí de apoiadores, falamos de Amazon, falamos de YouTube, e vamos seguindo aí para o bate-papo sobre pais apostólicos. Professor Lucas Gesta, é com você. Bem, pessoal, estamos aqui no nosso segundo episódio do ano, episódio número 65, mais uma vez, né, com o professor Lucas Gesta, um cara que já tem se tornado querido. Um dos melhores programas que a gente teve foi com ele, o episódio 30, falando sobre nestorianos e igreja síria. Então, se você começou a escutar a gente a partir desse episódio ou há pouco tempo, eu convido você e animo você para que vá lá no nosso feed, vá no episódio 30, escute esse episódio, que é muito bom, E hoje, o professor Lucas Gesta vem aqui para falar sobre pais apostólicos. Afinal de contas, quem são esses pais apostólicos? Mas antes de tudo, eu queria que o nosso brother, ele se apresentasse aí para a turma que ainda não conhece. Olá, pessoal. Olá, Ediel. É um prazer estar aqui voltando com vocês no CuscuzCast. É uma alegria aí, mais um convite. Eu sou o professor Lucas Gesta e sou especialista em História da Igreja. Sou professor de História da Igreja
em algumas universidades aqui do Rio de Janeiro. Coordeno uma pós-graduação em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão na Faculdade Batista do Rio de Janeiro, né, o Seminário Batista do Sul. E também tenho alguns canais de divulgação sobre História da Igreja no YouTube, no Facebook, no Instagram. Todos se dedicam aí a colocar conteúdo de História da Igreja, de História da Teologia. E também estou fazendo doutorado em História na UERJ e trabalhando, né, um tema sobre os cristianismos orientais assírios. E aí é isso. É isso aí. E você até tem, professor, um canal do YouTube, né, que é bom divulgar. Aproveite aí que o canal é muito bom. Sim, o YouTube, o Facebook, Professor Lucas Gesta, né, o Instagram também. Cada um tem um tipo de conteúdo. No YouTube tem as aulas, as entrevistas, os programas sobre a história da igreja. No Facebook também, né, informações, textos. Tem meu site, que é lucasgesta.com.br, e o Instagram tem as divulgações dos cursos que eu dou, né, dos programas, dos eventos, dúvidas, questões também de desenvolvimento do ensino, enfim. E aí é só me procurar, Lucas Gesta, professor Lucas Gesta, seja YouTube, Facebook, Instagram, a gente está lá. Massa, show de bola. Olha, gente, coisa boa a gente tem que estar divulgando assim, entendeu? Então convido vocês, a gente já segue o canal do professor Lucas Gesta no YouTube, e vez ou outra a gente está dando uma olhadinha lá. Então, vamos aí nessa questão. Quem são os pais apostólicos e qual o contexto histórico da época desse grupo de cristãos? Os pais apostólicos não são necessariamente pessoas, tá? Os pais apostólicos são escritos. Por que eu estou dizendo que não são pessoas? Porque tem escritos que entram na lista de pais apostólicos, mas ninguém sabe quem foi que escreveu aqueles textos. Então, quando a gente fala de pais apostólicos, é uma lista criada por estudiosos da patrística, por estudiosos da patrologia, até recentemente, nessa lista, que incluem os textos cristãos ortodoxos mais antigos depois do Novo Testamento, tá? Ou junto com o Novo Testamento. Então, se você seguir uma exegese tradicional, os pais apostólicos são os escritos mais antigos depois do Novo Testamento, tá? Então, são escritos geralmente de caráter pastoral, tá? Para as igrejas dali do final do século I e início do século II. Tá? São escritos muito antigos. Eu falei exegese tradicional, né? Porque uma exegese mais contemporânea vai até dizer que Clemente Romano ele é contemporâneo a 3ª João, por exemplo, ou ao primeiro extrato da Didaquê, por exemplo. Uhum. Então, o que a gente tem ali são... Os pais apostólicos são testemunho dessa época de transição daquelas igrejas ali neotestamentárias, com uma formação bem ainda simples, para as igrejas do século II, que vão ser igrejas com uma maior complexidade. Uhum. E também os pais apostólicos mostram, depois do Novo Testamento, as lutas mais antigas apologéticas que o cristianismo vai travar no século II contra os cristãos gnósticos e os cristãos judaizantes. Sim. Então, essa lista de pais apostólicos, são geralmente cartas, né? E textos escritos para igrejas, né? Para que as igrejas permaneçam firmes nas perseguições, que lutem contra as heresias, que se organizem eclesiologicamente, eclesiasticamente melhor. Então, e também falam sobre caráter,
santidade, martírio, perseguição, ética cristã. Então são escritos muito interessantes para a gente ver. Muitas pessoas perguntam, né? O que acontece depois de Paulo, depois de Pedro, depois de João? O que aconteceu depois? Então, depois ou durante, né, professor? Depois ou durante, talvez, né? Ou já é algo já batido, que isso foi depois e não foi durante a época do Novo Testamento? Olha, alguns escritos do Novo Testamento, a exegese contemporânea, ela vai até dizer que eles são alguns pedaços de escritos do Novo Testamento. A exegese contemporânea vai dizer que são do século II, do início do século II. Mas Sim. Isso não é uma coisa dada. É um debate literário, né? Um debate linguístico, um debate exegético. Uhum. Mas se a gente seguir a exegese tradicional, a teologia tradicional, os pais apostólicos, eles são pós o Novo Testamento. Tá? Pós os últimos escritos ali, que seriam as epístolas joaninas, ou pelo menos 2ª e 3ª João e o Evangelho. Ok. Então se a gente... se você tá falando aí que os pais apostólicos não são pessoas, são escritos, né? Então a gente não pode considerar então Inácio, Clemente, Policarpo, essa turma aí como os principais nomes desse grupo, né? A gente não pode dizer que existam principais nomes, né? Uhum. Porque isso aí é dar valor a mais, a valorizar um e desvalorizar o outro. E aí é errado, porque uma parte dos escritos, né, que a gente chama de pais apostólicos, vão ser muito valorizados para as igrejas do Ocidente. E outra parte desses escritos vão ser muito valorizadas para as igrejas orientais. Legal. Então, se a gente tem como muito importante para o Ocidente Clemente o Romano e Inácio de Antioquia, a gente tem como muito importante para a Igreja do Oriente, para as igrejas orientais, a Didaquê e a Epístola de Barnabé. Então, Joia. E outros escritos menores também, como os fragmentos de Pápias e o Policarpo de Esmirna, são fundamentais para a igreja ali, para as igrejas da Ásia Menor. São, inclusive, continuidade das igrejas do Apocalipse. Né? São os bispos que vão dar continuidade ao trabalho ali do presbítero João, que escreveu o Apocalipse. Ok. E, assim, quais seriam esses principais escritos e o que eram defendidos nesses escritos? Existiam, por exemplo, distinções teológicas entre eles, ou quais seriam essas distinções principais, se existem, né? Olha, são 7 nomes reconhecidos como pais apostólicos, né? Clemente o Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, a Didaquê, o pastor de Hermes, a Epístola de Barnabé, também chamada de Pseudo Barnabé, e o Pápias, que foi bispo em Hierápolis. Então, esses são chamados pais apostólicos. Esses 7, alguns hoje já estão introduzindo novos nomes, tá? Nessa lista de pais apostólicos. Então, se a gente pega alguns textos mais recentes, aí do final do século XX, vai ter mais gente sendo introduzida nos pais apostólicos. Porque, na verdade, isso é uma lista artificial. Entendeu? Isso foi criado a partir do século XIX. Então, tem textos que são muito antigos que não entraram ainda nessa lista, porque talvez não tenham nem sido traduzidos ainda para nossas línguas hoje, né? Textos do siríaco, por exemplo. Enfim. Mas esses nomes aí, que integram essa lista, nós não temos todos os escritos dessas pessoas. Então, a gente, por exemplo, de Clemente Romano, a gente tem uma carta que ele escreveu para a igreja em Corinto, né? A carta dele aos Coríntios. Já Inácio de Antioquia,
A gente tem várias cartas que ele escreve indo para o martírio. Ele sai de Antioquia, ele é preso para ser levado, para ser martirizado em Roma, e durante essa viagem, que demorava alguns meses, ele vai escrevendo cartas e epístolas para várias igrejas, né? Já outros, como o Pápias, a gente tem só fragmentos, não tem nenhum escrito dele completo, porque não sobreviveu com o tempo, e o que a gente tem são fragmentos dele citados por outros pais da igreja, como, por exemplo, citações de Pápias por Eusébio de Cesareia, né? O escrito, né, uma espécie de livro chamado O Pastor, ele foi escrito por um teólogo, né, chamado Hermas, e que ele, na verdade, é um conto, é uma série de visões que Hermas tem sobre a questão do pecado na igreja. Já a Didaquê, que é chamada também da doutrina dos 12 apóstolos, ela é um conjunto de regras para as igrejas da região ali da Síria, da Palestina, do Egito, regras de como batizar, de como celebrar a ceia, de como ter cuidado com os falsos profetas, com os falsos pregadores, né? De como não cair na chamada heresia dos fariseus, né? Que seria os cristãos que estavam praticando ainda coisas judaicas. E a carta de Barnabé também, ela segue um pouquinho de perto a linha da Didaquê, falando sobre ética, sobre comportamento e também evitar o fermento dos fariseus, né? Que é a linguagem que eles usam, que são as igrejas que ainda seguem costumes judaicos. Então, são tamanhos diferentes de escritos que vão tratar de temas diferentes. Temas para as igrejas. Então, são escritos de pastores, vamos colocar assim, aconselhando as igrejas da sua época. Alguns textos, inclusive, seguem muito o padrão paulino, o padrão joanino. Então, se você pega a carta de Policarpo de Esmirna, a citação de João, a citação neotestamentária é grande. Se você pega a carta de Clemente Romano, a citação estilo paulino, você encontra ali essas cartas. Se você pegar de Didaquê, você vai ver Mateus, né? Você vai ver que é uma igreja que tem o Evangelho de Mateus, e só cita ele. Então, os pais apostólicos são profundamente importantes para o historiador, né? Para o historiador da igreja, para o historiador do cristianismo, porque mostra quais pedaços do Novo Testamento a igreja de cada região tinha, quais são as doutrinas que estão se criando, se iniciando. Então, por exemplo, Inácio de Antioquia, ele já vai falar de Jesus Cristo homem, Jesus Cristo Deus. Já vai ter uma proto-cristologia ali. Clemente, Inácio e Policarpo já estão combatendo os docetistas, aqueles que dizem que Jesus Cristo não veio em carne e sangue. Verdade mesmo. Eles já estão combatendo os judaizantes, no caso de Inácio, aqueles grupos mais próximos do ebionismo, que dizem que Jesus Cristo não era Deus, né? Que Jesus Cristo era um ser humano que foi se divinizando, foi adotado como filho de Deus. A Didaquê já está falando de uma coisa muito interessante, né? Aqueles que pregam só pelo dinheiro, né? Como combater os falsos apóstolos, os falsos profetas, aqueles que pedem dinheiro para pregar e vão de igreja em igreja pedindo que se prepare a mesa da ceia para eles comerem, beberem, sem que aquilo seja verdadeiramente espiritual. Bem parecido com algumas coisas hoje. Sim, isso aí. É interessante que essas heresias que você cita, professor, nesse contexto, são heresias combatidas também no período neotestamentário, né? A gente observa bem isso, né? Quem teve a oportunidade de ver teologia bíblica do Novo Testamento observa que algumas coisas, os combates permaneciam, né? Sim, inclusive eles vão usar até trechos, né?
do próprio João, na epístola de 1 João, ou de Paulo, né? Todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne e sangue, esse é o anticristo, e toda essa luta que os apóstolos já no Novo Testamento vão tratar contra os gnosticismos cristãos, você vê que essa luta continuou, né? Inclusive, muitas das igrejas para as quais eles estão escrevendo as cartas são igrejas que os apóstolos escreveram cartas no Novo Testamento. Então, a igreja de Corinto, a igreja de Roma, a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia. Enfim, você vai ver essa continuidade muito interessante. Você vê que, por exemplo, Paulo lutou, né, nas suas 2 epístolas para tentar corrigir aquele problema sério dentro da igreja em Corinto, e você vai ver Clemente o Romano tendo problemas muito semelhantes com a igreja de Corinto, né? Lá na igreja de Corinto, naquela época de Clemente, os presbíteros mais novos tinham roubado o lugar dos presbíteros mais velhos e tomado o controle da igreja. Nossa. E aí Clemente está escrevendo para falar, isso aí é pecado, isso aí é violar, né, o controle de Deus sobre a igreja, violar a ordem das coisas. É até interessante, ele já está usando um conceito estoico de ordem, de cosmos, para atacar aquele cisma, né, que estava surgindo novamente na igreja de Corinto. Então é muito interessante também a construção dos temas. Então, se no Novo Testamento você tem até certo limite da construção doutrinária, até porque os escritores do Novo Testamento são homens que estão tendo muitas perseguições, muitos problemas, né? Não tem tempo intelectual de qualidade. Você já vai ver que nos pais apostólicos a teologia já dá um salto, né? Já entra temas, termos, nomes teológicos que ainda não havia no século I. E ao mesmo tempo que você vê que problemas que estão lá no Novo Testamento continuam no século II, e ver também como que esses pais apostólicos eles vão citar os apóstolos, né, como se fossem seus pais na fé. Então, a tradição vai dizer que Pedro, né, o apóstolo Pedro que consagrou Clemente Romano. Caramba! Vai dizer que foi o apóstolo João que consagrou tanto Policarpo de Esmirna quanto Papas de Herápolis. Então há uma proximidade física também desses escritores com os escritores do Novo Testamento. Se você considerar a tradição verdade, há uma ligação direta. Se você considerar, isso é só uma tradição, você não pode negar que há uma ligação direta, se não for com o apóstolo mesmo, mas com os descendentes diretos daquele apóstolo, porque o tempo é muito curto, né? A gente está falando ali de um espaço de 30 anos, 20 anos. Então, é uma continuidade, né, das igrejas do Novo Testamento com as igrejas do século II ali. É uma ponte, né, do século I para o século II. Então, eu acho que os pais apostólicos são fundamentais para nós entendermos o desenvolvimento da doutrina, da igreja, do dogma. É fundamental. Assim. Uma pena que o Brasil tem um desinteresse muito grande com a história da igreja. Né? Pouca gente tem lido. São escritos curtos. Né? Você pode ler todos os pais apostólicos e uma semana você lê tudo. É verdade, não. E isso que você está falando faz todo sentido. Porque isso poderia ter sido incentivado até dentro das comunidades de fé, né? A gente entender, tem uma frase que é muito interessante, a gente tem que ler o passado para entender hoje, né? E isso faz parte, né? Não se tem esse incentivo. Tanto que eu confesso a você que quando eu lhe convidei para a gente bater um papo, que você começa a falar sobre os pais apostólicos,
eu confesso que eu conhecia muito pouco. Então, para mim, pais apostólicos era a mesma coisa que pais da igreja, né? Simplesmente. Não. E não é. Qual seria, então, a diferença aí para ajudar o pessoal que está ouvindo? Não tem diferença. Pais da igreja é um conjunto de pessoas de 700 anos, né? Do século I ao século VIII em 3 continentes. Pais apostólicos é o primeiro, é o começo, né? Os primeiros pais da igreja. É o primeiro grupo. Certo. Assim como os pais apologistas, né? Então, pronto, eu queria perguntar sobre isso. Eu vi mencionando lá, pais apologistas e... antigos. E a diferença nessa questão de pais apologistas e pais polemistas? Eles estão dentro desse grupo de pais apostólicos ou não? São grupos distintos? Não, geralmente se chama de pais apologistas, pais apologetas, os escritos de apologética mais antigos, depois do Novo Testamento. São escritos de defesa da fé contra a perseguição ou contra filósofos que atacavam o cristianismo, dizendo que os cristãos eram adúlteros, eram boçais, eram bandidos, eram canibais, enfim. Nossa. Os cristãos eram acusados de tudo, né? Até de queimar a cidade, né? E os escritos chamados de pais apologistas são desses teólogos que vão defender a fé e defender a pele mesmo, né, dos seus irmãos naquela época, mais antigos, né? São os escritos mais antigos e assim, tem um conteúdo muito maior, né, muitos desses escritos, e são mais, vamos colocar assim, mais acadêmicos, né? Muitas vezes são debates, citações de uma tonelada de filósofos gregos e romanos para provar que eles estão errados e que a fé cristã está certa, ou para provar que esses filósofos concordam com a fé cristã, ou para atacar esses filósofos e elevar, né, o conteúdo lá da Torá e o conteúdo dos ensinos de Cristo, do Evangelho, enfim. Também são escritos bem complexos. Mas você vai ver alguns livros, né, de história da igreja que vão chamar de pais polemistas ou os apologetas da fé, outros pais da igreja que são um pouquinho mais tardios, né? Tertuliano, Justino Marte, Clemente de Alexandria, Orígenes, mas aí é um pouquinho mais à frente, no século II. Então... essas listas, elas não são, vamos colocar assim, elas não são canônicas, né? Não é uma Bíblia. São escolhas que são feitas e aí você escolhe alguns que chegou até você e que você considera muito importante. Não significa que daqui a 15 anos não possa alguém encontrar um escrito também tão antigo quanto. Porque, por exemplo, a Didaquê, que foi fundamental na formação das igrejas da Síria, da Palestina, ela só foi conhecida no Ocidente no século XIX. Nossa, muito recente. Muito recente, quando ela é descoberta numa biblioteca bizantina, e o Adolf von Harnack, naquela época era o maior de todos os historiadores do Novo Testamento, ele traduziu ela para o alemão e apresentou a Didaquê ao mundo ocidental, né, a Europa. Então, e alguns desses escritos você também tem uma divergência sobre a data ou sobre quem tem escrito. Mas, de qualquer forma, se você lê os pais apostólicos e os pais apologistas, você tem contato com uma linguagem cristã muito antiga, né? Uma teologia muito antiga, uma passagem mesmo do século I para o século II, a igreja do Novo Testamento para as igrejas futuras. E também o germe das nossas grandes doutrinas, né? O germe da teologia da Trindade, se encontra ali em Inácio de Antioquia, se encontra o germe da cristologia, né, da doutrina da humanidade e divindade em Cristo, o germe da teologia do Logos, que é muito importante
para o debate trinitário e cristológico do século II, Sem III e dúvida. IV. E também a igreja definindo, né, a ceia, como tem que ser feita, o batismo, a Eucaristia, ou ágape, né, que era uma festa também alimentícia que os cristãos praticavam. Você encontra é muito interessante que você encontra essa formação, né, inicial. E as diferenças, assim, entre os pais apostólicos, no caso, a única, talvez, que seja uma diferença interessante, seja que a Didaquê é o único escrito que vai estar falando dos dons, fala mais claro, assim, dos dons do Espírito Santo, que ainda fala de revelação, que fala de profecia, né? Enquanto os escritos que vão ser mais fundantes aqui do Ocidente, eles já estão abandonando esse mundo dos dons para se concentrar na eclesiologia. Porque muitos não sabem, mas os cristãos gnósticos, eles eram mais dados a dom, essas coisas, assim. A êxtase, né? A êxtase. Caramba, interessante isso. E aí o Ocidente ele vai combater o gnosticismo, mas ele, a meu ver, né, a minha avaliação é que ele joga a água suja com o bebê fora, porque ele também encerra, né, a possibilidade de haver profetas na igreja e de haver mulheres profetizando, enquanto as igrejas do Oriente, sobretudo as igrejas da Ásia Menor, elas mantêm o profetismo, né? Mantêm os dons, mesmo que atacando e sendo contra os gnósticos. Né? Tanto é que movimentos que vão até um pouco mais tarde manter a questão dos profetas, como Montano, como os catafridas, são frutos dessa igreja da Ásia Menor aí. E você vê a Didaquê tentando resolver o problema dos falsos profetas sem acabar com a profecia. Enquanto boa parte das igrejas vão falar assim, não, coloca a autoridade toda no bispo e ele que decide quem está certo e quem está errado. Ou coloca a autoridade toda nos presbíteros e eles que decidam quem está certo e quem está errado. Porque a eclesiologia do século II e depois do século III, ela vai criar uma hierarquia rígida do cristianismo. Né? Não vai dar mais lugar para profetas ou para movimentos carismáticos ou para movimentos em que a mulher participava. Você vai ter uma hierarquização da igreja, uma masculinização da hierarquia. E você vê isso nos pais apostólicos, no sentido que você vê isso em Inácio de Antioquia, por exemplo, bem claro, e em Clemente. Mas então você tem esse vislumbre aí dessa mudança da teologia que eu acho interessantíssimo. Ô professor, esses textos, eles eram bem aceitos na igreja na época? Será que teria como a gente saber disso? Sim, alguns inclusive faziam parte, né, do que eu vou chamar de cânon. Alguns desses textos faziam parte do que se tinha como texto sagrado mesmo. Você vai ver a Didaquê fazendo parte durante muito tempo, até ela ser separada. Não é porque ainda nós não tinha Bíblia, né? Até o século II, até o avançado século II não existe a Bíblia. No sentido, a Bíblia não está selecionada, está escolhida, o cânon não está formado. O primeiro cânon que a gente tem notícia, mais próximo do que a gente tem hoje, é o cânon de Muratório. Ele é ali do final do século II, da década de 70, do final do século II. Então, muitos desses escritos circulavam, né?
Então, se Paulo mandou carta para os Coríntios, Clemente também mandou cartas para os Coríntios, ambos são homens de Deus, a gente lê os dois. O pastor de Hermas, a gente pode colocar que ele tem um germe fundante da doutrina da Igreja Ocidental. Vai ser fundamental para Tertuliano, vai ser fundamental para Cipriano de Cartago, vai ser fundamental para Agostinho. Né? O pastor, né, do Hermas, ele é um escrito que circulou também. Então, todos esses... E no caso, por exemplo, a Epístola de Barnabé, né, ele circulou como tendo sido escrita mesmo por Barnabé. Então, circulou como autoridade apostólica. O exegeta hoje vai falar que não foi Barnabé e vai botar o nome pseudo Barnabé porque é uma linguagem tardia, né? E também não tem uma conexão temporal com Barnabé, lá que andou com Paulo, e esse escrito. Mas pode ser que esse Barnabé que está presente no Testamento tenha colocado vários ensinos e aquilo ali passado e depois alguém compilou o nome de Epístola de Barnabé, como é muito comum naquela época. Então, esses escritos, eles andaram com os escritos do Novo Testamento, século I, século II, século III, até um pouquinho mais tarde, talvez. É porque também não tem essa rigidez igual a gente tem hoje, né? Falar, isso aqui é sagrado porque está no livro que a gente chama de Bíblia e aquilo lá não é. A tradição também era circulava, era lida e era tida como importante para o ensino da igreja. Então, e esses escritos têm uma tradição de descender dos apóstolos mesmo, ou de serem homens que foram discípulos dos apóstolos. Então, eles têm um peso de importância muito grande para a igreja antiga. Show de bola, show de bola. Lucas, em algum momento da história da igreja, de lá para cá, houve algum grupo cristão ou algum teólogo que questionou, fez algum questionamento ou alguma objeção aos escritos dos pais apostólicos? Aí sua pergunta é muito ampla. Não, então é bom falar as principais, que seria, né? Objeção, que seria... Aí fica um pouco amplo. Então vamos deixar essa aí para uma outra... Isso aí dá um programa, né? Gente, professor, qual seria, assim, na sua opinião, o principal legado que esses homens deixam para a igreja? Eu gosto de ler os pais apostólicos como aqueles que estão defendendo a fé, né? Então, e aqueles que estão pastoreando. Eu acho que eles são leões ali, defendendo a igreja dos perigos, tanto da perseguição, quanto da heresia, quanto do cisma, né, da divisão. Então, legado no sentido literal é que os escritos deles vão fundar a doutrina cristã, né? A doutrina dos grandes mestres da fé do século II, de Tertuliano, Orígenes e Irineu de Lyon, cita esses caras, cita esses escritos. Então, eles vão literalmente ajudar a fundar a doutrina cristã mundial, de qualquer igreja. E para nós hoje, né, para revisitar esses pais apostólicos, seria a importância, né, que eles trazem para nós esse caráter de pastores que estão dando a vida, ao mesmo tempo pelas suas igrejas, defendendo contra a divisão, defendendo contra a heresia, defendendo contra aqueles que estão destruindo o cristianismo de fora e de dentro. Então, são escritos assim bem edificantes, bem interessantes. Pois é. Professor, quais seriam as dicas culturais que você poderia trazer para a gente, para que as pessoas que ficaram curiosas sobre o assunto
elas possam se aprofundar mais acerca do tema. Eu tenho um curso sobre isso, né, sobre os pais apostólicos, tem um curso sobre os pais apologistas, quem quiser pode fazer esse curso comigo. E a gente tem em português muita coisa sobre ele, muita. A começar os escritos deles, todos traduzidos para o português na série patrística da editora Paulus. Volume 1 é Pais Apostólicos, volume 2 é Pais Apologistas. Esses volumes já vêm com comentário histórico, comentário exegético. Então, é a base ali, né? Você lê, ainda vem o comentário. E livros de história livros de patrística, livros de patrologia, seja do Altany, do Stuyber, do Grobner, do Jacques Liebert, seja a História do Pensamento Cristão do Gonzalez, volume 1. Justo Gonzalez, né? A Tradição Cristã do Pelican, volume 1. A História dos Dogmas também da Paulus. Enfim, acho que todo livro bom de história do pensamento cristão vai começar por eles. É bem extenso. Assim. Posso falar a vida toda aqui. Não, mas olha, muito bom. Olha, eu só tenho a agradecer esse bate-papo. Eu acho que o assunto, ele é um assunto extremamente denso, extenso, e eu acho que, professor, dá para a gente fazer mais episódios de assuntos correlatos e assuntos que se ramificam aí dentro dos pais apostólicos, né? A história da igreja é isso, né? Quanto mais a gente cava, mais coisa tem, mais coisa vai surgindo. Pois é, gente. A gente quer indicar mais uma vez os perfis do professor Lucas Gesta, o seu canal no YouTube, o seu site. A gente vai colocar na descrição desse episódio tanto o site quanto o Instagram e o canal, e eu vou conseguir o Facebook. É porque a gente usa muito pouco Facebook, professor, mas a gente vai também colocar, porque tem um público que curte mais o Facebook, que utiliza mais o Facebook. Então, a gente vai tentar fazer com que dê maior acessibilidade possível. Olha, gente, sigam o professor Lucas Gesta, é muito bacana os cursos dele, temas interessantíssimos, né? Quem ainda não ouviu o episódio 30, falando sobre nestorianos e igreja assíria, escutem, porque vale muito a pena. Professor, muito obrigado, viu, pelo bate-papo, pela disponibilidade, tá certo? Um feliz 2021, e seja melhor do que foi 2019 e 2020, que foram 2 anos aí que muita gente reclama, né? Amém. Não, eu que agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade aí, espaço aberto para estar falando da história da igreja. E quem quiser acompanhar os cursos e as redes sociais, é só botar professor Lucas Gesta, que vai aparecer no YouTube, Facebook, Instagram e tudo. Pois é, gente. Aí, manda um recado lá, qualquer coisa, fala com ele lá no direct. Que graças a Deus é ele mesmo que responde, né? Nada contra, mas é muito bom. É um professor super acessível, super tranquilo aí, e que acima de tudo, é cristão e tem encarado o desafio que Deus tem dado para ele dentro da missão, e tem contribuído muito, não só para mim, quanto para outros colegas meus que já têm seguido o seu trabalho até há mais tempo que eu, viu, professor? Que bom, graças a Deus aí. E agradeço o carinho e as indicações também. A gente aí vai crescendo junto. Show de bola. Show de bola. Gente, a gente está encerrando o episódio número 65. Não deixe, a gente já estou avisando aqui para vocês que esse episódio já vai estar no nosso canal do YouTube, tá certo? A gente conseguiu dar uma atualizada aí nesse período de recesso, e agora a gente está colocando em tempo real. Quando a gente coloca o episódio no nosso feed de podcast, a gente também está colocando no nosso canal do YouTube, tá certo? Não deixe também de ouvir o conteúdo exclusivo, né, que é o Cuscuzeira, o conteúdo exclusivo da gente para o canal do Cuscuzcast Tube também, e de ler os nossos textos no Instagram, tá certo? Deus abençoe, e um grande abraço desse barbudo, desejando a todos mais uma vez
um 2020 cheio de amor, de paz e de presença de Deus para cada um. Esse podcast foi editado por Cuscuzcast.